A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus. Uma alegria, um prazer estar com os irmãos aqui, mais uma noite de culto, de ações de graça, de louvor, de adoração. O Senhor está presente. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Capítulo 35, nós vamos ler aqui alguns versículos aí, o Gabriel, vai colocando aí a palavra a partir do versículo 1, tá? A igreja acompanha, eu vou lendo aqui, tá bom? Vamos ver aqui até onde o Espírito de Deus nos convém, que o tempo é corrido. A palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos: vai à família dos recabitas e conversa com eles, leva-os à casa do Iavé, a uma das salas, e oferece-lhe vinho para beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabozinas, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas, e os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, porteiro. Em seguida, coloquei vasilhas cheias de vinhos e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, nosso pai, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos, jamais bebereis vinho alcoólico, né? Não construireis casas, nem semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebem vinho nossas esposas, filhos e filhas. Não construímos casas para nossa moradia, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou semente, mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos babilônicos e dos sírios. Por esse motivo permanecemos em Jerusalém. Então Iavé dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando: assim diz o Todo-Poderoso dos exércitos, Deus de Israel, vai e prega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém nestes termos: porventura jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra? Indaga o Senhor. Assim diz Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até este momento. Eles não bebem vinho, simplesmente porque obedecem a uma determinação do seu antepassado. Entretanto, eu vos tenho pregado repetidas vezes, e contudo sequer me deste ouvidos, tampouco levaste a sério as minhas insistentes orientações. Do mesmo modo, insistentemente vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações e não caminhai atrás de outras divindades para as servir. Sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Todavia, não me destes atenção, tampouco me obedeceste. E o 16. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes determinou, mas o meu povo
preferiu não me obedecer. Até aqui. Meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar um poucos momentos acerca da grande lição deixada pelos filhos de Recabe, os recabitas, né? Um exemplo de fé, um exemplo de obediência daquele povo. Quem foi os recabitas? Recabitas, eles descendem de Jonadab. Jonadab, que foi um dos homens que auxiliaram o rei Jeú na extinção da família de Acabe. Ele era o queneu, era descendente de Jetro, sogro de Moisés. Aquele povo, eles tiveram a oportunidade de conhecer a lei de Deus. Quando Moisés estava no deserto, legislando, administrando, pastoreando e guiando o povo de Israel para a terra de Canaã. E Jetro, sendo sogro de Moisés, ele passou a servir, a crer no Deus de Israel. Ele testemunhou os grandes feitos que Deus fizera ali no deserto, ao longo daqueles 40 anos. E todos os descendentes de Jetro passaram a crer no Deus de Israel. E um desses descendentes, por nome Jonadab, em certo momento da vida, ele chegou a ter tanto fascínio pela pessoa do Deus de Israel, pela lei perfeita do Deus de Israel, que ele chegou a conclamar todos os seus filhos, descendentes, e fez com que eles jurassem que ele e a sua descendência jamais tocariam em vinho alcoólico, nem tampouco construiriam casas durante todas as suas gerações. E assim aquela descendência fez. Aqueles filhos obedeceram a Jonadab, filho de Recabe. Eram conhecidos como os recabitas. Eles não viviam em moradias, mas viviam em tendas. Eles tomaram para si a mesma cultura de Abraão, a mesma cultura de Isaac, a mesma cultura de Jacó. Eles tomaram para si e colocaram no coração de nunca se contaminar com os manjares deste mundo. E ao longo de suas gerações, eles cumpriram fielmente a ordenança que o seu pai Jonadab e Recabe lhes deixaram. E talvez ignorado por muitos, mas por Deus não. E Deus sempre observando o comportamento dos recabitas. Deus sempre tem o tempo certo, o tempo determinado para abençoar aqueles que nele esperam. Deus sempre tem um tempo determinado para pôr em liberdade aquele que nele crê, que nele confia. Deus sempre tem determinado na sua agenda o dia da vitória para aqueles que nele confiam. Talvez aqueles homens eram ignorados pelos judeus, eram tidos como um povo estranho, forasteiros que habitam no meio da gente aqui e tal, não tem tanta importância, mas para Deus tinha. 20 anos antes que Nabucodonosor invadisse Judá e levasse cativo o povo de Judá, agora se encontra Jeremias aqui usando o exemplo da fidelidade e obediência desse povo. E quem que manda ele fazer prova da veracidade, da fidelidade daquele povo? O próprio Deus. Meus irmãos, a coisa mais linda que existe na vida de um crente, na vida de um cristão, é quando Deus mesmo dá testemunho da sua pessoa, da sua integridade. Quando Deus dá testemunho da nossa fidelidade. Lembra de Jó? Deus mesmo dera testemunho dele. Deus mesmo deu testemunho do caráter, da fé, da dignidade daquele homem, da fidelidade dele. Às vezes nós vivemos num mundo em que muitas das vezes nós somos ensinados a perseguir aplauso na nossa caminhada, a perseguir aplauso no nosso ministério, na nossa maneira de servir a Deus, servir a igreja. Mas Deus sempre amou aqueles que trabalham no anonimato. Deus sempre amou e honrou aqueles que trabalham no anonimato. E eu creio que
na eternidade, os maiores galardoados serão aqueles que fizeram a obra de Deus no anonimato. Porque Deus ama isso. As pessoas que não buscam para si aplauso, as pessoas que não procuram perseguir o mesmo caráter, a natureza falsa de Nimrod. Nimrod foi um homem que ele procurou fazer um nome dele no meio dos seus dias, né? Ele quis construir um nome, ele quis tornar célebre o seu nome, e Deus derrubou ele do seu orgulho e da sua prepotência. Hoje nós temos vivido no meio de uma sociedade em que muitas pessoas vêm tentando construir um nome no meio da sociedade e em todos os segmentos, inclusive na igreja. E em nome deste orgulho, em nome desta ganância, dessa perseguição, são capazes de vender até a alma ao diabo. E nós temos visto isso. Nós temos observado essas realidades no nosso dia a dia, os escândalos que vêm acontecendo no meio da sociedade, no mundo gospel. Nós somos testemunha disso. Não adianta nós virarmos o nosso rosto para esta realidade, taparmos o nosso ouvido para esta realidade. Temos que ser realistas. 20 anos antes da invasão de Nabucodonosor, Deus agora dava mais uma chance para o povo de Judá. Deus ordena a Jeremias e diz: Jeremias, vai aos filhos de Recabe, aos recabitas, chama ele para dentro do templo, para os cômodos, para as câmaras secretas, que havia sido construído por Salomão, né? Coloca ali diante deles vinhos alcoólicos. Outra tradição, na minha tradição diz vinhos alcoólicos, vinhos inebriantes. Coloca diante dele e ordena que eles se sirvam e bebam aquele vinho. Deus sabia o que aquele povo, a atitude que aquele povo ia tomar, mas Deus estava usando aquela realidade, aquela obediência, aquela renúncia, aquele compromisso que eles tinham com seus antepassados, para colocar diante de Judá a realidade de sua rebeldia e de sua desobediência. E Jeremias assim o fez, convidou ele, levou-o para as câmaras, assentou a todos, colocou taças diante dele, colocou vinho e disse: olha, pode ficar à vontade aí, beba. Ele disse: que é isso? Nós não bebemos vinho alcoólico. Nós juramos ao nosso pai, que jamais iríamos colocar vinho alcoólico na nossa boca ou na boca dos nossos filhos, e jamais iríamos construir casas para nós. E Jeremias insistiu e eles rejeitaram. E quando Jeremias se volta para Deus, você está vendo aí, Jeremias? Agora vai e diz a Israel: este povo aqui, que não é escolhido meu, este povo que não tem um pacto com eles, eles obedecem os pais há séculos, nunca quebraram esta aliança, sempre obedecendo. E o meu povo que eu escolhi não me obedece. Tenho madrugado com eles, tenho enviado mensageiros, pregadores, profetas, falando a eles que se arrependam, que se voltem atrás das suas adorações, das suas idolatrias, e eles não têm me obedecido. Está vendo a diferença daqueles que obedecem para aqueles que são rebeldes? Muitas das vezes, mesmo sendo escolhido, mas às vezes a glória que Deus recebe, ele vai em busca daqueles que não são. Meus amados, lá na cruz do Calvário, um dia Jesus, sendo Deus, se fez carne e derramou a sua vida em prol de toda a humanidade. E através do seu sacrifício vicário, deu a oportunidade de salvação para todos aqueles que nele crê. Salvação de graça, basta apenas crer. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a promessa de Deus para a humanidade. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto, não precisa mais nada. O próprio ladrão na cruz creu e Jesus disse: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso, rapaz. Aquele ladrão não precisou ser membro de igreja, não precisou descer as águas batismais, não precisou fazer seminário, não precisou cursar teologia, não precisou dizimar, não precisou ofertar, não precisou ser pregador do evangelho, não precisou ser líder, não precisou nada, ele apenas creu. Lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrar no teu reino, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Esta é a salvação, esta é a graça de Deus oferecida a toda a humanidade. Hoje Deus oferece a graça dele para a humanidade e os homens rejeitam, os homens cospem, os homens desprezam o chamado de Deus na sua vida. E aqueles que têm abraçado o evangelho, têm levado o evangelho às vezes relaxado, sem compromisso com a excelência do evangelho, com a excelência da igreja. Não assumem o seu papel diante do chamado de Deus na sua vida. Os recabitas hoje são sinônimo de fé, de obediência, de integridade, mas também são sinônimo de juízo para aqueles que servem a Deus e não obedecem, que procuram viver uma vida paralela com o mundo, viver um evangelho barato, um evangelho sem renúncia, sem obediência, sem santificação. E não é esse o evangelho que Deus escolheu para nós. Não é este o evangelho que Deus deixou como herança para a sua igreja. O evangelho que Ele deixou para mim e para você é um evangelho de obediência, de renúncia, de destemor, de ousadia, de intrepidez, de entrega total, de fazer, abrir mão da sua própria vida, dos seus próprios sonhos, para cumprir o propósito chamado de Deus na sua vida. E muitas das vezes nós relaxamos, muitas das vezes nós não levamos a sério, servimos a Deus da maneira que a gente quer, queremos adequar a Deus às nossas conveniências, queremos pegar o evangelho e colocar a goela abaixo dentro de nossas conveniências, e não queremos nos sujeitar às conveniências do evangelho e do chamado de Deus na nossa vida. Os recabitas, sinônimo de fé, sinônimo de obediência, foi sinônimo de juízo também para Israel. Porque depois que Deus fez essa simulação, essa comparação, Deus disse: por causa disso, se vocês não se arrependerem, eu vou entregar vocês nas mãos de Nabucodonosor, e esta cidade será arrasada, será queimada, será destruída, e não ficará nenhuma casa aqui. E assim aconteceu. Aquele povo estava tão impregnado do materialismo, tão impregnado da vida mundana, a vida religiosa sem compromisso com a excelência dos céus, que eles não fizeram caso das ameaças que Deus havia colocado diante dele. Eles não fizeram caso. Eles continuaram na sua vida de desobediência. E como resultado, foram levados cativos, milhares foram mortos, foram humilhados. Todas as casas de Jerusalém foram destruídas. E sabe quem que ficou como herança com a cidade de Jerusalém? Sabe quem que ficou? Segundo o texto que nós lemos, os recabitas. Sabe por quê? Porque a cidade ficou sem casa e eles eram acostumados a morar em tendas. E foi graças ao costume, à fidelidade e à fé dos recabitas que Jerusalém, quando foi reconstruída sob a ordem de Dário, ainda havia pessoas lá conservando a cidade. Quem? Os recabitas. Porque eles moravam em tendas. Eles moravam de uma maneira que era desprezada pelos próprios judeus. E foram eles que Deus usou para conservar a promessa que Deus tinha com aquela cidade, como se vê ainda hoje. Quando eles voltaram do cativeiro, 70 anos depois, lá estavam os recabitas, vivendo, preservando o que eles podiam. Não estava construída porque eles não eram acostumados a construir casas, mas continuaram vivendo ali em tendas, conservando a cultura judaica, a qual eles tinham abraçado há séculos atrás. Eu não sei até quando a fidelidade daquele povo continuou, mas uma coisa é certa, que no final do contexto, você vai ver Deus fazendo uma promessa para a família dos recabitas. Verso 18 em diante, bota para nós aí. Glória a Deus. Verso 18, Gabriel. Eu quero que toda a igreja lê. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção à família dos recabitas, nos seguintes termos: eis que assim declara Yahvé, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, porque obedeceste ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou. 19.
Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Promessa que Deus fez. Sabe que essa promessa, Deus só dava esse tipo de promessa para quem tinha honra diante dele. Ele só dava essa promessa para quem era patriarca, para quem era sacerdote, para quem era profeta. E ele agora entrega essa promessa para os recabitas, porque vocês assim procederam. Talvez eles, até o momento, eles achavam que Deus não atentava para o costume deles, para a fidelidade, para a aliança que eles tinham feito com o próprio pai, dizendo: pai, nós vamos te obedecer, e nós vamos levar isso por toda a nossa geração. E Deus estava observando, ao longo daquele século, Deus observando, e Deus usou o tempo determinado para usar a fé e a fidelidade e a obediência daquele povo, para servir de advertência e de juízo para o povo escolhido dele, para o judeu. Meus amados, que lição nós podemos tirar da vida dos recabitas? Uma lição de resignação, lição de abnegação, de renúncia, de compromisso, de fidelidade, de fé, confiança, obediência. Coisas que estão sumindo, desaparecendo do seio da igreja atual. E nós, como cristãos, nós que temos convicção daquilo que nós somos diante de Deus, não podemos nos calar diante dos ataques que o inimigo tem feito dentro da igreja. Nós temos que ser uma voz profética nesses dias. Nós temos que ser uma voz profética, combatendo o pecado, combatendo o mundanismo, a frieza, a irresponsabilidade com relação ao chamado de Deus na nossa vida. Deus requer de cada um de nós que tenhamos o mesmo caráter dos recabitas. Deus requer que cada um de nós alimentemos em nosso ser, no nosso caráter, um recabita dentro de nós. Aquele que não abre mão daquilo que professou um dia diante de Deus: vou ser fiel, Senhor, a Ti por toda a minha vida, e estou pronto a dar a minha vida por amor a Ti e ao Evangelho. Muitos têm fracassado, muitos estão caídos na beira do caminho, na beira da estrada. Muitos estão vivendo uma vida dissoluta, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com a excelência do Evangelho. Muitos têm vivido um evangelho barato, sem compromisso. Têm vivido uma vida de falsidade, de fingimento, de aparência, de hipocrisia. E Deus requer da igreja, não só do Sudoeste primeiro, mas de toda a sua igreja, que homens e mulheres se levantem com espírito de obediência, de fidelidade, de renúncia, de compromisso, de dedicação à obra e ao chamado de Deus na sua vida. Deus conclama hoje, eu e você, para que façamos a diferença no meio desta sociedade, não só aqui em Goiânia, mas aonde Ele nos levar. Deus requer de cada um de nós que sejamos uma voz profética, protestando, condenando o pecado e descortinando a glória de Deus para a vida daqueles que estão em treva. Seja você um recabita de Deus, seja você um homem, uma mulher escolhida de Deus, que não abre mão da sua fidelidade, que não negocia o chamado de Deus na tua vida por nada nessa vida, por nada. Tudo que o inimigo oferecer, rejeite. Rejeite por amor ao compromisso, à aliança que você tem com o Eterno. Porque com certeza você vai colher muitos frutos na tua vida, tanto aqui quanto na eternidade. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que eu tenho para dizer com a igreja. Ao longo de todas aquelas gerações, aquele povo não abriu mão da sua fidelidade, não abriu mão, mesmo vendo o povo escolhido, o povo que Deus tinha tirado do Egito, e eles testemunharam isso, um povo que tinha um compromisso altíssimo com Deus, um povo que descendia diretamente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles viam agora aquele povo fracassado, entregue a todo tipo de orgia, de pecado, de idolatria, de imundícia, e eles ali, mesmo como forasteiro, guardando a aliança, a fidelidade diante de Deus. Nós não vamos abrir mão, nós não vamos nos misturar, nós não vamos compactuar, não vamos negociar nossos valores, a nossa tradição e a fidelidade a Deus que nós prometemos aos nossos pais. Seja você um recabita, deixe o Espírito
e o caráter de Recabe invadir o teu ser, fazer de você um homem ou uma mulher comprometida com a excelência do Evangelho, comprometido com a excelência do chamado de Deus na tua vida, para que você possa frutificar e ter dignidade, honrar e glorificar o nome do Senhor, por onde quer que você ande, por onde quer que você for. Essa é a palavra que eu tenho para entregar à igreja nesta noite. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.